aqui para o Palmeiras. Cuidado, repórter. Tem um repórter lá no Ural, olha, ele repegou. Ural, a Red Diamond. Vou dar uma dica para vocês. Vocês têm que seguir o @BBDebate antes do programa, sempre um pouquinho antes do programa começar, a gente tá fazendo a nossa live aqui. Muito boa. A gente faz a nossa live, mostramos os destaques do programa. E sempre na live o Nicola fala, hoje tem uma bomba de alguém. Então quem estava acompanhando a live hoje, antes do programa começar, viu que o Nicola tinha informação do Dudu. E eu quero saber o que acontece com o capitão do Palmeiras. Vamos lá, vou na cola do Nicola. Nicola, qual é a informação? Dudu está na mira mais uma vez do Monterrey do México. Quando eu falo mais uma vez é porque no ano passado, embora não tenha sido noticiado, os mexicanos fizeram uma proposta de 10 milhões de dólares. Dessa vez eu consegui apurar com uma pessoa na Argentina. E por que da Argentina? Essa pessoa na Argentina é o braço direito do presidente do Monterrey no México. Essa pessoa apresentará, ou prometeu apresentar nos próximos dias, uma oferta agora de 20 milhões de dólares. Pelo Dudu. 20 milhões de dólares equivalem a mais ou menos 67 milhões de reais. O Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante. Então, é um clube que namora a possibilidade de ter o Dudu faz tempo, já fez a primeira proposta, recusado, e promete voltar nos próximos dias para levar o Dudu depois da Copa do Mundo, que é quando reabre a janela por lá, para levar o Dudu para o futebol mexicano. Entrei em contato com os dirigentes do Palmeiras para saber se essa proposta já foi feita. A resposta foi que não, que ainda não a proposta ainda não chegou às mãos do Palmeiras. E aí uma pessoa lá de dentro do Palmeiras disse que nesse momento, mesmo uma proposta de 20 milhões de dólares será recusada. O Palmeiras garante que agradecerá o contato, mas dirá não. E me surpreende ouvir que o Palmeiras vai recusar uma proposta de 20 milhões de dólares, de 67 milhões de reais, para um jogador que é ídolo, para um jogador que é muito grande, para um jogador que tem uma dedicação enorme com o torcedor, mas que garantiria ao Palmeiras um retorno financeiro enorme. E permitiria ao Palmeiras ir buscar jogadores tão bons ou até melhores que o Dudu. Eu acho que tem também uma outra questão aí. Quando teve aquela proposta muito boa da China, lembra que o Matos, quando chamou aquela entrevista coletiva, ele até começou a dar um tom assim dramático, do tipo, é uma despedida. Verdade. Lembra disso? Aí o Matos falou assim, que era tanto dinheiro que ele chegou pro Dudu e falou pro Dudu decidir. E o Dudu não decidiu ficar no Palmeiras, e aí o Matos, né, fez toda aquela... valorizou muito o atacante que naquele momento estava precisando de um carinho, vocês lembram? Se agora ele chegar pro Dudu e falar, Dudu, é muito dinheiro, é com você, o Dudu vai confirmar a permanência dele? Tem uma outra coisa, né? Naquela vez ficou explícito que futuras propostas seriam avaliadas. Foi um jeito também de convencer o Dudu a ficar. E naquela vez também ele agradeceu a Leila. Depois falou que era sua educação, mas sinceramente a gente vai acreditar nisso. Né? A gente tem como avaliar quanto era aquela da China? A proposta da China era muito melhor pro Dudu do que pro Palmeiras. Então não tem como comparar. Em nenhum momento o Palmeiras teve uma proposta desse tamanho. Acho que essa convicção, agora? Só para comentar, Bruno, acho que essa convicção do Palmeiras de que o Dudu não sai é também porque o Palmeiras ouviu do Dudu que a ideia não é ir para mercados alternativos. Nem para a Ásia, nem para a China, nem para o Japão, nem para o mundo árabe. E acho que o México a gente dá para incluir nesse mapa de mercados alternativos. E a ideia do Dudu era ir para o futebol europeu. Acho que é por isso que o Palmeiras afirma com tanta convicção de que o negócio não acontece. Por 20 milhões de dólares. A própria mudança de empresário dele tem a ver com isso. O André Cury, ele era empresariado pela OTB Sports e se chateou pelo fato de só o futebol chinês fazer propostas. E aí, em 23 de fevereiro, o contrato com a OTB termina. Alguns dias depois, ele fecha com o André Cury, que é um cara que tem excelente trânsito no Barcelona. Acho que o Dudu não imaginava que iria para o Barcelona ao fechar com o André, mas que teria portas abertas na Europa. Depois dessas mudanças, até lá na receita e do modelo do negócio, o Palmeiras precisa devolver algo do Dudu para a Crefisa? O Palmeiras, eu preciso ver se ele está na lista dos 12 jogadores. Acho que sim. Acho que é aquela 50%. O Palmeiras tinha comprado com dinheiro próprio 3 milhões de euros, que equivaliam a 50%. Eu acho que o segundo, a compra do restante, desses outros 50%, por mais 3 milhões de euros, fazem parte desse pacote. 6 milhões de euros a gente vai transformar para real, vai dar na casa do quê? De uns 20 milhões de reais? Mais 23 milhões de reais? 3 milhões de euros? 6 milhões de euros. 6
6 vezes 4? 24, vamos fazer 24 por aí. Arredondando para cima, 24. O Palmeiras teria a possibilidade de pegar 67. Você devolve para a Leila e fica com uma sobra enorme. Tem um outro detalhezinho pequeno que pode influenciar, e também não pode, que é o atual momento do Dudu. O Dudu não vive o seu momento, o seu auge no Palmeiras. Se ainda não é objeto de crítica, também não vive um momento como Ele vivia... já viveu momentos melhores. Como vivia até no dia do Fico. Na época do Fico, causava um impacto do Dudu ir embora, né? Aquele momento, acho que pra ele ali, talvez não fosse tão bom, mas assim, era um momento de muita expectativa do que ia ser o Palmeiras e tal. Tanto que o Matos fez aquela cena toda pra dar carinho pro Dudu, porque antes era só assim, Scarpa, Lucas Lima, até o Borja marcando e tal. Vamos ouvir o Keno, porque o Palmeiras já não vence há 3 jogos, e o Keno falou que não tem uma fase, vamos ver. Não, porque é uma fase. A gente empatou 3 jogos, a gente fez um bom jogo contra o Boca. A gente tomou um gol no final, a gente também fez um jogo bom contra o Botafogo, tomou gol no final, e a gente não tá com essa cabeça de que o clima tá ruim, que o clima tá pesado. O campeonato começou agora, a gente sabe que ganhar no começo da competição é bom, que dá uma tranquilidade lá na frente, então a gente tá trabalhando para isso. Pode não ter clima ruim, pode não ter crise. Tá em uma fase, sim. Mas uma fase tá em uma fase. Não tá jogando bem, não. Uma fase tá. Pô, você perde uma final pro Corinthians, tá bom? Não. Tá bom? Tá bom. Tem da vantagem. Você toma um gol do Tevez aos 47, tá bom? No jogo que não jogou bem, né? Foi um jogo ruim contra o Boca. Tecnicamente também. Entrega um jogo... Entrega não, mas deixa o Botafogo empatar uma partida na abertura do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, pior do que não vencer é que tá fazendo pouco na frente e entregando o ouro da pouca vantagem que consegue lá atrás. É um momento de turbulência. Não diria que é uma má fase, mas é um momento de turbulência. Você tá no avião... né? Aí depois volta. Como é que é essa turbulência? Tá lá no avião, de repente, você agarra, fala assim, segura, né? Meu Deus, né? Pode ser o ateu que for. Mas o professor, mas mas tem gente que tem medo de turbulência. Essa não precisa ter medo. Eu tenho medo. Eu tenho, nossa senhora, coisa horrosa. Né? Mas vocês estão com medo dessa? Apavorado não, mas eu fico um pouco angustiado. Essa turbulência dá medo? Vai depender do comandante. É angustiante. Do capitão estabilizar a rota. Então, porque o que acontece? Normalmente o comandante avisa antes. Quer dizer, em alguns casos é possível prever. Permanece nos seus lugares. Permanece sem. Imagina o Roger antes do jogo contra o Corinthians. Atenção, torcida. Aperte o cinto porque o momento vai ser de turbulência. Vamos falar justo agora. Mas certamente ele vai usar outras palavras. Justo nesse trecho. Buscada, né? Bom, ele deve mexer na equipe, né? A gente até mostrou ali no começo do programa o Lucas Lima, tal, que tentou se disfarçar, né? Pra não ser notado no time titular. Mas ele deve ficar na reserva mesmo. Pelo menos no time de hoje, o Moisés entrou em seu lugar. Até porque o Guerra tá machucado, né? O Guerra sofreu uma contusão junto com o Michel Bastos e se contundiu. A outra visita do mundo, Michel né? Bastos também. Eles trombam aí, tem uma inflamação no pubis. Não, acho que é a hora que lembra do Michel Bastos é ele machucando o quadril. Um fica com uma inflamação no quadril e o outro tem um problema no joelho muscular. E a outra mudança na defesa. E aí aparentemente sobrou pro Thiago Martins pra entrada do Edu Dracena. Demorou, né? Demorou. Dava pra ter diminuído, amenizado até a situação da saída do Thiago se essa mudança tivesse sido feita antes. Se o Guerra tivesse à disposição, acho até que o Guerra poderia ser alternativa ao Lucas Lima, mas são dois caras que mereciam sentar no banco, o Thiago e o Lucas Lima. Por que mudou no gol? Porque entendia-se que podia melhorar. Por que mudou na lateral esquerda? Mesma coisa. Muda-se a zaga e o meio sem trauma, sem constrangimento, sem grandes turbulências. Faz parte do processo. O Roger não me parece assim tão resistente à ideia da mudança. Só o timing dele que é diferente do nosso. Eu acho que ele tenta sempre dar mais uma oportunidade em relação ao nosso olhar crítico, né, que já mexeria nas coisas antes, até porque é ele que tem a responsabilidade também de não desmotivar os jogadores, de não desmotivar o elenco que tem. Eu vejo ele muito preocupado com isso, de não perder ninguém, de deixar muito claro, que aquela coisa que o Tite sempre fala, né? Tem que ficar muito claro para quem está saindo e para quem está entrando. O caso do Thiago Martins, por exemplo, está muito mais claro agora do que há 10 dias.
Então acho que o Roger, às vezes ele conta com alguns pontos a menos na tabela e alguns pontos a mais com o elenco. O problema é que às vezes alguns pontos a menos na tabela custam um título. No caso do Paulista, sim. Acabou contando, mas poxa, às vésperas daquelas finais com o Corinthians, alguém mexeria no time? Ali do primeiro para o segundo jogo, alguém mexeria no time? Não. Quem aqui ia tirar o Lucas Lima dali? Quem aqui ia mexer na defesa? Que o perigo é sempre morrer abraçado, né? Nessa hora. Acho que tem um limite entre não tirar a confiança do cara e insistir em algo que tá dando certo. Eu acho que se ele não chegou a esse limite, ele tá perto dele. E a própria questão também de você não perder quem tá fora. Porque quem tá fora tá vendo, caramba. Não, e agora e aí, não vai mudar? Agora é a hora do indiscutível. Se ele entrasse com o Lucas Lima para essa partida, aí não dava mais. É claro, é público e notório. Tanto que mesmo com a ausência do Guerra, que seria a substituição lógica, ele prefere colocar o Moisés ali até mais adiantado, né? Porque o que estava motivando essa mudança era menos, tudo bem que o Guerra também vinha bem, mas era menos o Guerra pedindo passagem e mais o Lucas Lima pedindo para sair. Mas o ideal mesmo é que fosse o Guerra. Porque o que o Palmeiras precisa é de mais gente pisando na área. E isso para mim ficou muito claro no segundo tempo do último jogo, em que o Guerra perde oportunidades, mas as oportunidades foram construídas. Ele perde 2 gols incríveis. Um que ele fura no último lance do jogo e um que ele entra pela direita e chuta por cima. O Moisés é ótimo jogador, o Moisés tem potencial para ser titular. E só não foi ainda porque teve um processo de preparação física diferente, mais lento. Mas ele não pisa tanto na área, ele não é esse camisa 10. Não, tanto que a posição dele é no lugar do Bruno Henrique. Ele não gosta, não sei se dá pra dizer que ele não gosta, mas não é a posição em que ele se sente mais à vontade. Se ele pedir, se ele for escolher, ele vai querer ser segundo. Sim, vai jogar no lugar do Bruno Henrique, ou até com o Bruno Henrique e Moisés, como já jogaram juntos na Portuguesa. Ou Felipe Melo, Moisés, e mais esse meio atacante que vai pisar na área. E Moisés. Então é uma adaptação, é um arranjo, torceremos para que dê certo, mas eu não acho que seria o caminho mais indicado.